tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me.
Sonda-me, Senhor. É isso aí, graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Que a gente possa também, como nesse louvor diz, né? Usa-me, Senhor, né? Que eu possa ser instrumento, né? Do conhecimento da palavra de Deus. E você que está acompanhando as lives, que está buscando conhecer mais da palavra de Deus, também deve ser um instrumento de Deus, tá? Porque quando a gente fala da palavra de Deus com propriedade, com qualidade, com firmeza, né? A palavra de Deus ela é muito melhor espalhada, né? Com sabedoria. Então é nesse intuito que estamos aqui mais uma noite, né? Para honrar e glorificar o nome do Senhor, tentando entender um pouco mais da sua estratégia que Ele tem conosco, né, aqui na Terra. Então, começa essa oração, né, para que o Senhor venha nos abençoar grandemente e venha se fazer presente, porque na palavra de Deus, onde estiver 2 ou 3 ali reunidos, eu ali estarei. Isso online e o offline também serve, tá? Porque o Espírito de Deus, ele penetra tudo, tá? Então, vamos lá. Pai Celestial, glorioso Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor Jesus, eu peço, usa-me, Senhor. Usa para ser um canal de bênção, um canal, Senhor, de transmissão da Tua palavra, um canal, Senhor Jesus, de aprendizado, do manejo correto da Tua palavra. Pai Celestial, que Teu Espírito Santo seja sobre todos nós, para poder, Senhor Jesus, falar das Tuas Escrituras, do mistério, Senhor Jesus, que Tu deixaste para nós, que nós possamos, Senhor, interpretá-lo corretamente, em nome de Jesus. É isso aí, irmãos. Então vamos lá, vamos iniciar aqui mais uma saga, né, do reino milenar. Você vê que tem bastante coisa para falar, né, mas está chegando numa reta final aí, né, sobre o reino milenar, sobre os nossos estudos, né. Então, sempre naquele conceito de fazer um resumão, né, e aí avançar um pouquinho mais para frente, né? Eu terminei o vídeo anterior fazendo um comparativo entre a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrestre, né? Porque ambas coexistirão, né? Estarão presentes no reino milenar, né? A Jerusalém terrestre, ela será o centro da administração pública do governo de Cristo, né? O governo de Cristo será presente aqui na Terra. Tá? Então tem que ter um local, e o local escolhido é a cidade de Jerusalém, tá? Em que o governo de Jesus Cristo se fará, vamos dizer, como capital mundial, né? Onde Jesus Cristo ele assentará como o Rei dos Reis, tá? E também Jerusalém, a Jerusalém terrestre, ela será o centro da adoração mundial a Jesus Cristo, tá? Em que Jesus Cristo se colocará não somente como Rei dos Reis, mas Senhor dos Senhores, né? E nessa Jerusalém celestial também vai ter uma nascente, né? Que vai ser um rio, um manancial de águas vivas que vai purificar toda a terra, tá? Do rio que nascerá sob o templo, né? Embaixo do templo, é um templo que será edificado no reino milenar por Jesus Cristo, pelos judeus e pelos gentios também, tá? Desse rio, que vai nascer embaixo desse templo, né? Desse templo novo que vai ser edificado lá em Jerusalém, né? Ou na cercania, né? Tem essa possibilidade, vai fluir um rio de água viva, né? E essa água viva vai ser tão potente em termos das suas qualidades, né? Que ela vai purificar toda a terra. Toda a terra vai ser purificada, vai começar ali naqueles rios, né? Naquele rio que nasce ali sobre o templo em Jerusalém, e em Jerusalém tem uma divisão, né? Tem uma divisão. Vão ter águas que correm para o Mar Morto,
tá? E águas que correm para o mar Mediterrâneo, tá? Então, esse reino milenar, obviamente o governo central, toda a ideia, né, o planejamento desse governo milenar vai ser feito por Jesus Cristo, mas a execução deste planejamento vai estar a cargo de Davi, né? O antigo rei Davi, né? Rei de Israel, né? Porém, no reino milenar, Davi, o cargo dele vai ser de príncipe, tá? Porque Jesus, ele é o rei dos reis, tá? Então, Davi será o príncipe que vai executar essa administração pública, né? Mas não somente executar essa administração pública, mas também Davi vai ter um papel fundamental na adoração ao Senhor Jesus Cristo, tá? Então, ele vai ter papel fundamental ali nas ordenanças ali acerca desta adoração, tá? E aí, bom, falei da Jerusalém terrestre, né? E a Jerusalém celestial, né? Eu comentei no vídeo anterior que a Jerusalém celestial é descrita como uma cidade que desce do céu, mas a gente interpreta que ela é uma descida parcial. Por quê? Porque ela estará acessível apenas àqueles que têm os corpos glorificados, tá? A Jerusalém celestial, ela é grande, ela é imensa, né? Ela é o formato dessa cidade é enquadrado, e cada lado tem aproximadamente 2.200 quilômetros. Então ela é muito grande. Então ela estará na região celestial, tá? Acessível para as pessoas que estão em corpos glorificados, ou em corpos, o sinônimo, né? Corpo glorificado e corpo ressurreto é a mesma coisa, tá? E uma característica desse corpo ressurreto, né, ou glorificado, é a capacidade do teletransporte, né? E esse teletransporte, essa característica vai ser utilizada para fazer o translado das pessoas que estão em corpos glorificados entre a Jerusalém celestial e a terra, tá? Então, essa descrição da Jerusalém celestial, eu já li no texto anterior, no vídeo anterior, eu não vou ler de novo, está lá em Apocalipse, a partir do versículo 9, e aí vai até o Apocalipse 22, até o versículo 5, tá? Que é a descrição da Jerusalém celestial, mas com funções durante o reino milenar, tá? Durante o reino milenar. E um detalhe é que a Jerusalém celestial, ela desce no reino milenar, quer dizer, mas é uma descida parcial, tá? Porque ela está acessível apenas às pessoas com corpos glorificados. Porém, após o reino milenar, é a chamada eternidade, é o chamado novo céu e a nova terra. E a Nova Jerusalém, ela vai continuar. Ela continua, só que aí vai ser um novo céu e nova terra. Aí a gente não tem nem noção de como vai ser esse novo céu e nova terra após o reino milenar, tá? E essa descrição da Jerusalém celestial, mas após o reino milenar, ela também está lá em Apocalipse 21, só que é do versículo 1 ao 8. Então vamos ler, vamos pegar a Bíblia aqui, para a gente ler a descrição da Jerusalém celestial, mas já no novo céu e na nova terra, aonde vai ser a perfeição da promessa de Deus para nós, tá? A promessa completa e para todos, tá? Obviamente que se encontrarem no livro da vida, né? Tem que ter um caminho. Então vamos lá, vamos ler em Apocalipse, Apocalipse 21, eu vou ler do 1 ao 8. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quer dizer, já dá uma descrição aqui, não vai ter mar. No novo céu e na nova terra não vai ter mar. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará,
e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça, lhe darei a fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, esse trecho de Apocalipse, do 1 ao 8, ele fala da Jerusalém, mas já a descrição dela já no novo céu e na nova terra, tá? Enquanto que depois do Apocalipse 21, do 9 para frente, é a descrição da nova Jerusalém celestial, mas porém discriminando as funções que ela terá no reino milenar. Então, por isso que a gente diz que a nova Jerusalém ela estará em ambas as cronologias, durante o reino milenar e após o reino milenar, tá? Então já falei aqui que a Jerusalém celestial no reino milenar, ela será habitação apenas aos que estiverem em corpos glorificados, tá? Por quê? Porque vai ter uma função importante, tá? A Jerusalém celestial vai ter uma função importante durante o reino milenar, porque ela vai ser fonte, além de ser habitação para aqueles que estão em corpos glorificados, arroz de ouro, uma maravilha, o rio que corre sob o trono de Jesus, né? Vai ter abundância. Então o que acontece? Além disso, as folhas das árvores serão de saúde, tá? Que na palavra original do grego é a terapia, ela tem o significado de terapia. Tá? Então, ela vai ser uma medicina preventiva para a disposição para os habitantes do reino milenar. Tá? Então, vai ser uma promoção de saúde. Então, já na Nova Jerusalém, já no Novo Céu e na Nova Terra, aí ela estará disponível a todos que conseguirem alcançar vamos dizer, a vida eterna, né? Então, todos aqueles que passarem pelo reino milenar conservando a sua integridade perante a Deus, vai desfrutar da Jerusalém celestial, tá? Então, falei muito das diferenças entre a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celestial. Mas a semelhança, né? E aí qual a semelhança? A semelhança maior entre essas duas cidades, né? É o rio de águas vivas, né? Na Jerusalém celestial é um rio que sai sob o trono de Jesus, tá? E na Jerusalém terrestre ele nasce, é uma nascente sobre o templo, tá, de adoração a Jesus. Então, e ambos os rios, é descrito como um rio de grande prosperidade agrícola, né? Porque fala de frutos, estações, fruto em todas as estações, vários frutos, né? Então, essa prosperidade é muito grande, né? E tem a prosperidade também em termos de saúde, porque tanto o rio da Jerusalém celestial quanto o rio da Jerusalém celestial, eles têm esse conceito de promoção da saúde, tá? Das pessoas. Então essa prosperidade ela vai se espalhar pelas nações, de modo que
que durante o reino milenar, a terra, ela terá sua produtividade agrícola, assim, absurdamente elevada. Tá? Então, no reino milenar, vai ser um tempo de abundância. Tá? Óbvio que tem aquela condição de que, olha, se for adorar Jesus, vai ter a chuva, vai ter essa água viva em forma de chuva. Né? Então, tem essa condição. Mas, cumprindo os seus requisitos, a abundância vai ser enorme. Né? Então, porque o que acontece? Próximo ao retorno de Cristo, a terra, um pouco antes, né, a natureza, ela será profundamente castigada, porque no final da tribulação, ela teve a poluição dos rios, poluição das águas, queimada, né? Então, a terra vai estar muito castigada, mas com o retorno de Cristo, essas águas purificadoras vão restabelecer, né? E que justamente não vai restabelecer no nível de hoje, ela vai ser ainda melhor. A natureza estará ainda melhor. A natureza, ela voltará aos níveis de produtividade de antes do dilúvio e talvez até no tempo de Adão e Eva sem o pecado. Tá? Então a produtividade vai ser muito grande. Se hoje a gente pensa na natureza como algo próspero, hoje a natureza, no retorno de Cristo, ela vai estar ainda muito mais abundante, muito mais, né? E aí que vamos dizer, a gente começa os novos assuntos, porque no curso que eu dei, nos estudos que eu dei sobre o criacionismo, eu falei bastante sobre a natureza, a criação da natureza, né? Porque a criação original de Deus, a natureza era absolutamente exuberante, era uma perfeição, com produtividade agrícola máxima, não havia necessidade nem vamos dizer, de cultivo, de fazenda, etc. A produtividade era muito grande. Adão e Eva, para conseguirem o seu alimento, não era necessário esforço algum. Tá? E outra coisa, havia uma característica na criação original, tá? Que era tanto o homem e a mulher, quanto os animais, a sua dieta era herbívora. Era herbívora, né? Então, Deus, quando criou o homem e a mulher, e os animais, eles criou-os inicialmente para ter a dieta herbívora ou vegetariana. Tá? Então isso é claramente, a gente vê, por exemplo, que é uma questão de costume. Você pega, por exemplo, o urso, ele é um animal que tanto tem o urso que ele é carnívoro, quanto o urso que ele é herbívoro, mas a genética do urso é absolutamente a mesma. Tá? Mas tem o urso que come capim e o urso que come peixe, que ataca os animais. Depende do ambiente. Tá? Não é uma questão de genética. Tá? Então, vamos confirmar lá em Gênesis 1. Vamos confirmar isso aqui que a gente falou, porque tudo tem que estar confirmado na palavra. Então, Gênesis, eu vou ler lá do versículo 27 ao 31. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ó, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e todo animal que se move sobre a terra. Quer dizer, olha só, coloca o domínio do homem sobre os animais. No 29, e disse Deus, quer dizer, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á
para mantimento. Então, olha só, Deus fala para dominar, mas é para o alimento, ele é a erva verde e os frutos, né? E no 30, aí ele dá a ordem para os animais. E a todo animal da terra, e a todas as aves dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde, a manhã, e o dia sexto. Então você vê que a ordem para o ser humano era o quê? Erva que dê semente e frutos. E para os animais, erva que dê, toda a erva verde será para mantimento. Então, essa é a característica da criação original. Original. Tá? Então, com o pecado de Adão e Eva, quando entrou o pecado ali, quando Adão e Eva caíram, né, em pecado, uma das penalidades que o Senhor aplicou, né, foi o rebaixamento da natureza. Foi o rebaixamento da produtividade. Para quê? Para que o homem sofresse uma consequência. Tá? Então, o Senhor penalizou o homem rebaixando a produtividade da natureza. Então vamos lá em Gênesis 3, vou falar do 17 ao 19. 3, do 17 ao 19. E Adão, depois do pecado, Deus foi lá visitar e já falou, vai acontecer isso. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerá delas, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vinda. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosses formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, a penalidade que Deus aplicou foi o quê? Uma maldição. Maldita é toda a terra. Então, Deus, ele pesou, ele colocou uma maldição ali, e a maldição, o que é? É o rebaixamento da produtividade da natureza. Com dor comerá dela todos os dias, ou seja, Adão teria que se esforçar, se sacrificar e trabalhar pesado para conseguir o sustento. Você vê, espinhos e cardos, né? Vai produzir, quer dizer, se não carpir, se não irrigar, se não fizer tudo direitinho ali, não vai ter alimento. Não vai ter alimento. Então foi um rebaixamento da produtividade da natureza. Mas ele falou, ainda continua comendo a erva do campo, no 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Quer dizer, a ordem ainda da dieta herbívora, do vegetarianismo, continua. Tá? Então, nesse conceito, ainda que a natureza estivesse já numa situação rebaixada, ela ainda tinha uma condição muito melhor que atualmente. Tanto que os homens, eles tinham que se esforçar para a alimentação. Mas os habitantes daquela época, né, a longevidade deles era muito grande. A longevidade da humanidade naquela época era medida em centenas de anos. Matusalém, por exemplo, que viveu depois do pecado de Adão e Eva, a idade dele foi de 969 anos, né? Então, ainda que a natureza ainda era favorável, ainda dava uma longevidade grande, tinha que trabalhar, tinha que carpir, tinha que irrigar, tinha que tirar a erva daninha, tinha que fazer tudo, tá? Mas a longevidade
era muito grande. Só que aí com a escalada naquele tempo, a escalada do pecado foi muito grande, né? Foi muito grande. E aí Deus, ele resolveu rebaixar a natureza mais uma vez. Então, Deus, ele rebaixou como? Através do dilúvio. O dilúvio, ele foi uma estratégia de Deus para dois objetivos: acabar com aquela geração pecaminosa, tá? Acabar com aquela geração pecaminosa, porque não havia jeito, Deus livrou somente Noé e sua família, tá? E o segundo objetivo era rebaixar a longevidade do ser humano. Então Deus, ele colocou, o dilúvio, ele rebaixou a natureza, só que aí de uma maneira muito profunda mesmo, tá? Tanto que, vamos dizer, de centenas de anos, que era a longevidade do homem, caiu, Deus falou, não, 120, assim, no máximo. Então, vamos ver isso aí lá em Gênesis 3, Gênesis 6, eu vou ler do versículo 3 ao 7, tá? Esse aqui é o objetivo do dilúvio. Então disse o Senhor, não contender... Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Quer dizer, Deus, o objetivo do dilúvio está aqui, vai ser 120 anos. E naquele dia havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram à filha dos homens, e dela geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. No 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre toda a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os ter feito. Então veja que o objetivo de Deus com o dilúvio é rebaixar a idade da humanidade. Você vê que nas gerações que vieram depois de Noé, foi, vamos dizer, rapidamente diminuindo. Noé ainda durou centenas e centenas de anos, porque ele ainda era originário antes do dilúvio. Já a geração dele já foi, dos filhos dele já foi muito mais curta. E aí já na terceira, os netos de Noé, os bisnetos de Noé, aí já eram os 120 anos mesmo. Tá? Então, o rebaixamento da natureza, tá? Novamente. E esse rebaixamento, ele foi prejudicial tanto aos homens quanto aos animais, tá? Tanto que, após o dilúvio, a natureza ficou muito difícil, né? Imagina depois do dilúvio, tudo a terra arrasada ali, né? Então o que acontece? Os animais que eles eram herbívoros, com aquela terra arrasada que ficou ali pelas águas do dilúvio, aí eles se obrigaram, né? Alguns deles, vamos dizer, pelo ambiente, passaram a ter dieta carnívora, tá? Então, essa foi uma das consequências, né, do dilúvio. E aí o que acontece? Deus, ele sabia dessa dificuldade da natureza, e aí Deus permitiu ao homem também a dieta carnívora, tá? Então, após o dilúvio, tá? Deus, ele permite aos homens a dieta carnívora, aos animais, enfim, foi consequência da natureza, tá? Mas aos homens Deus permitiu, tá? Então vamos lá em Gênesis 9 do 1 ao 4, tá? Gênesis 9 do 1 ao 4 é logo após o dilúvio, tá? Gênesis 9, e abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus,
tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Quer dizer, ele falou, ó, tudo que se move também é mantimento. Aí, olha a recomendação do 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei. Como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um, requererei a vida do homem. Então Deus, nessa bênção que ele deu a Noé, ele permitiu, né, que Noé o restante da humanidade pudesse consumir carne. Aí a ordenança de Deus é o seguinte: não come sangue, ou toma, né? Então é só a carne, o sangue você, vamos dizer, esgota, né, do animal. Tá? Essa foi uma ordenança de Deus. E o animal, como os outros animais, eles passaram a ter uma dieta carnívora, aí o homem passou a caçar o animal, os animais eles ficaram com medo. Você vê que todo animal que você vai ver, ele é arisco. Ele é arisco. Por quê? Porque é medo da caça, né? Esse instinto de proteção, né? Ele veio por conta do dilúvio, porque antes do dilúvio, os animais tinham dieta herbívora, e o homem também. Então o animal não se preocupava em ser caçado, né? Então, toda essa recapitulação, né, que eu fiz aqui dos tempos da criação, porque eu fiz uma recapitulação da criação, segue, né? Tem o objetivo de dizer o quê? Que essas águas purificadoras que vão correr ali, vamos dizer, da Jerusalém terrestre, elas vão servir para purificar a terra e remover a maldição. Olha só, então a natureza, ela vai ter a sua produtividade, a sua exuberância totalmente restaurada, porque essa maldição vai ser retirada, tá? Então, veja bem, a natureza no reino milenar, ela será de tal forma restabelecida que a idade das pessoas ela vai voltar a ser elevada. Então é um reinado de 1000 anos, mas você vai ter condição de sobreviver até, pelo menos até o final do reino milenar, tá? Estou falando sempre das pessoas que estão em corpos naturais durante o reino milenar, porque as pessoas que estão em corpos glorificados, a vida eterna já é garantida, tá? Então é retirada a maldição da natureza, e a abundância de comida e as folhas de saúde, elas serão fundamentais para que as pessoas, vamos dizer, tenham essa longevidade aí, novamente, pelo menos até o final do reino milenar, tá? E aí é com esse panorama que eu tracei para vocês da criação e do restabelecimento daquelas águas purificadoras, é que aí a gente entende o texto de Isaías 1, do 1 ao 10. Então vamos ler lá o texto do profeta Isaías, em que ele mostra uma cena do tempo milenar. Então o profeta Isaías, ele teve esse vislumbre, né? Essa visão, né? Das possibilidades do reino milenar. Então vamos lá, profeta Isaías, nós vamos ler do 11, versículo 1 ao versículo 10. Tá? Profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele deleitará no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos,
nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca e o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Até aqui falou de Jesus, do governo de Jesus, tá? De como ele vai exercer o governo. No 5, e morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cobra do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha, então a gente vê a cena, fala de Jesus, do governo dele, de justiça, né, de pacífico, né, justiça, e aí ele fala dessa remoção, vamos dizer, da maldição, que é o quê? É tão pacífico, né, a justiça é tão bem executada ali no reino milenar, e aí ele fala, e você vê, os animais, eles vão ser pacíficos também. Então, vamos dizer, ele compara, mas não é uma parábola aqui, ele fala, é uma coisa real. O reino pacífico de Jesus, ele percorre toda a criação, desde o relacionamento entre os homens, como também o relacionamento entre os animais. Então, aquele medo da caça, né, o animal arisco, não vai ter. Por quê? Porque vai voltar aos animais, será retornado à dieta herbívora. Você vê que o leão e o boi, o leão vai comer palha, tá? É como o boi. Por quê? Vai restabelecer esta dieta herbívora dos animais. O homem, ele não está dizendo, tem pessoas que creem que, não, então o homem vai ser herbívoro também. Não há esta afirmação, tá? A afirmação é essa, de que os animais terão a dieta herbívora. O homem, ele, eu entendo que poderá ter a dieta carnívora. Sim, você separa o animal de gado, caça não haverá necessidade, tá, de caçar. Pode ter criação e aí você abate, como é feito hoje em dia, né? Mas a caça não terá. Então veja bem, agora a gente entende bem esse versículo, né? Lá em Isaías 65 tem uma visão parecida. Então vamos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 65. Isaías capítulo 65. Eu vou ler do 17 ao 25. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aqui eu só digo para você, não é, porque lá em Apocalipse, depois do reino milenar, ele fala, eu vou criar o novo céu e a nova terra. Aqui, quando ele fala que vai criar novos céus e nova terra, ele está dizendo o quê? Dessa restauração da natureza. Dessa restauração. Então, é como se fizesse novo. Tá? Então, é essa restauração que o profeta Isaías está falando aqui. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem de clamor.
Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos. Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, elas habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Quer dizer, olha só, veja a prosperidade, né? E a relação de trabalho que vai haver, né, no reino milenar. Não vai ser um trabalho em que você não vai ver o fruto. Né? Hoje, por vezes, você trabalha ali pesado, vai para o trabalho, volta, e responsabilidade, peso, e pressão, trabalho pesado, e você percebe que não é corretamente remunerado, né, por esse trabalho. No reino milenar, não. No reino milenar, o trabalho, você vai perceber o fruto do trabalho. Tá? Você vai perceber que o trabalho que existe ali, ele vai ser absolutamente recompensado. Tá? Então, e aí novamente ele fala, o leão e o cordeiro vão apacentar juntos. Né? O leão vai comer palha como boi. E veja, a questão do veneno da serpente, né, já não vai existir. Né? Já falei lá em Isaías primeiro, que vai pôr a mão no basilisco, né, que é na serpente, na cova. O menino vai pôr a mão na cova da serpente e vai tirar a serpente com a mão e não vai acontecer nada. Por quê? Porque tirou o veneno. Tirou o veneno. Você vê que o pó será a comida da serpente. Então a natureza, ela vai ter uma recuperação assim extraordinária. Extraordinária. Tá? Então, veja que olha, no versículo 20, né, por que a gente não fala? Porque esse trecho ele é do reino milenar mesmo. Tá? Por quê? Porque no 20 ele fala, olha, pode ter morte. Tá? Pode ter morte. Se pode ter morte, o reino milenar pode ocorrer a morte. Tá? Como eu falei, as pessoas em corpos naturais poderão, eventualmente, cometer um delito e aí, ou um acidente, alguma coisa, e aí vir a falecer. Tá? Então, veja no versículo 20, olha só que esse versículo 20 ele tem muita informação. Não haverá mais nela criança, né? Quer dizer, está falando de Jerusalém, mas enfim, é no ambiente, né? Do reino milenar. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Olha a longevidade. Quer dizer, 100 anos, pô, morreu cedo. 100 anos, morreu o menino. Né? Então, porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. O que é esse? O pecador de 100 anos será amaldiçoado. Né? O que se interpreta desse versículo é que, enfim, as pessoas em corpos naturais, pelo governo de Cristo, elas deverão se conservar sem pecado, em integridade, de acordo com os mandamentos de Cristo. Né? Lembrando que no reino milenar não é uma volta das leis mosaicas. Tá? Não é uma volta da lei judaica que foi colocada por Moisés. Sermão da montanha, é regra de Jesus. É a regra de Jesus, é a lei de Jesus. Tá? Então eu vou falar mais disso aí, assim, das características do reino milenar, em termos de leis. Tá? Mas enfim,
veja que no versículo 20 ele fala: o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Qual que é a interpretação que se dá para esse versículo, né? Porque o que acontece? 100 anos, ela é a idade, vamos dizer, é a maioridade penal. A maioridade penal no reino milenar vai ser 100 anos para frente, ou seja, o camarada, a questão do pecado vai estar tão rebaixada que o pecado assim, vai ser raro. E o camarada vai ter até 100 anos de idade para poder se arrepender daquele pecado, para não ser amaldiçoado, ou seja, para não ser penalizado com aquele pecado, né? Então, pode ocorrer pena de morte. A lei, haverá essa previsão de pena de morte, mas somente após, quando o camarada tiver 100 anos para frente. Então é isso que significa esse texto aqui, ou seja, é como se fosse uma maioridade penal. E a pena de morte só pode ser aplicada a qualquer maldição que Deus aplique somente após 100 anos de idade. Você vê como vai ser um ambiente em que de tranquilidade, de paz. Poderão ter delitos, sim, mas vai ser exceção. Você vê que hoje em dia a gente quer diminuir. A maldade está tão grande que você fala, os jovens de 15, 16 anos têm uma maldade terrível. Você, às vezes com 12 tem uma maldade terrível. A gente quer baixar essa maioridade penal pela violência que a gente vê. E você vê que no reino milenar a violência vai ser... eu não vou dizer que não exista, né? Porque existe a previsão de morte, né? Mas vai ser muito, muito, muito menor. E quando vai falar, olha, eis que clamem, eu responderei. Ou seja, a justiça ela vai ser aplicada muito rápida, né? Vai ser aplicada muito rápido. Então tá legal, pessoal. As informações de hoje, os textos bíblicos de hoje, né? Que o Senhor Jesus abençoe, né? Que o Espírito Santo fale melhor ao coração de vocês, que a gente possa sair daqui bastante arraizado com as palavras de Deus, tá? E você vê que você bem embasado, né? Com estudo você não precisa interpretar, a Bíblia se interpreta de forma literal. Você não, porque tem pessoas que não têm fé. E aí acha que não é possível o lobo pastar com o boi. Isso aí é alegoria. Isso aí está falando de forma alegórica. Eu digo para vocês, não. A interpretação bíblica é literal. É literal. Tá? É a melhor forma. Tem gente que fala, não, o mundo foi criado em milhões de anos. Não, 7 dias. 7 dias. Deus, ele fez tudo. Ele pode ter criado numa palavra tudo. Ele fez em 7. Então, a interpretação alegórica, tudo é alegoria, ela prejudica o entendimento. Quando a gente tem um embasamento da palavra de Deus, você interpreta ela de forma literal e fecha o entendimento. Fecha o entendimento. Então, essa é a mensagem também, tá? De que a interpretação literal é a melhor forma, até porque os judeus, eles entenderam isso de forma literal. Os apóstolos, eles receberam esse entendimento dessa palavra de forma literal. O lobo vai pastar com a ovelha? Vai! É literal. A falta de fé muda esse entendimento. Você vê que os apóstolos entendiam de forma literal. Os judeus entendiam de forma literal. Por que muitas pessoas que falam em nome de Deus, acham que interpretam essa palavra, coloca de forma alegórica? Fala que nem que não existe 1000 anos, não. Não vai ter reino milenar. Ou se vai ter, já ocorreu. Tem também um componente de pouca fé. Tá? Quando você vê um texto
claramente, que fala de uma visão real que o apóstolo estava vendo ali, e você joga isso para uma interpretação alegórica, você está pervertendo a interpretação das Escrituras. Tá legal? Isso aí, irmãos. Deus abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus. Fique com a divisa cristã. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe. Bom final aí de meio de semana e bom final de semana.